Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Massa Madre Talks e hoje é o episódio que encerra a nossa segunda temporada, então nós precisaríamos fechar com chave de ouro, por isso o meu convidado nasceu em Portugal, viveu na Venezuela, voltou para Portugal para empreender no segmento de panificação, teve rede de franquia e hoje é dono do empreendimento itinerante que eu vou explicar para vocês como é que funciona daqui a pouquinho. Eu tenho comigo o meu amigo Paulo Costa. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Muito bem, obrigado pelo convite e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Paulo, nos últimos dias a gente esteve junto aí conversando muito, fizemos receita e eu tive o prazer de te ajudar ali um pouquinho durante a estruturação da receita do bolo, que eu achei fantástico. E eu queria que você me contasse um pouco da sua história, como é que você entrou no segmento de panificação? Então, o setor da panificação começou por o meu pai, né? Meu pai tinha uma padaria na Venezuela quando chegou e ele saía muito cedo para trabalhar e eu adorava ir para a padaria, inclusive punha uma caixa de plástico para subir acima porque eu era criança, porque eu adorava estar na mesa dos padeiros e fazer o pão e estar realmente no fabrico era uma coisa que eu gostava muito. E aí ficou um bichinho natural aqui dentro e quando voltámos a Portugal, na primeira oportunidade tirei um curso na escola de hotelaria para aprender padaria, abrimos a primeira pastelaria e passados 5 anos já tínhamos 5. Foi Caramba. Brutal. E aí, na Venezuela, quando você ia com seu pai, você tinha quantos anos que você começou? Eu fui com 3 anos, para 3 aninhos. Caramba! Menininho, e depois já pequenino, aos 7 ou 8 já ia para a padaria sempre que o meu pai me deixava, ele não queria que eu fosse tão cedo e às vezes deitava-me no chão na porta do quarto dele para quando ele saísse para trabalhar tropeçar em mim e eu acordar para ir, porque eu adorava ir para a padaria de madrugada, gostava muito. E aí, na Venezuela era uma padaria tradicional? Tá? Sim, totalmente tradicional, a diferença é que as padarias na Venezuela, eu não sei bem como serão aqui no Brasil, mas na Venezuela as padarias são quase um supermercado, tem tudo para vender, muitos presunto, enchidos, papel higiênico, guardanapos, vendiam quase tudo e não tinha mesas. Era apenas o cliente chegava, comprava e levava para casa. O consumo na padaria era muito pouco, normalmente era para levar. Mas eram padarias de grande rotação, de muito trabalho, equipas de trabalho enormes. E aí foi uma boa injeção de padaria que hoje está a dar um efeito fantástico. Você ficou na Venezuela há quantos anos? 15 anos. Vim com 18 anos para Portugal e aí comecei a estudar o mundo da padaria autonomamente. Em Portugal você voltou com sua família também, ou não? Sim, nós fomos todos juntos quando eu tinha 3 anos, o meu irmão tinha 5, aquela imigração por conta da crise que estava também na Europa, bastante grave, e fomos para lá e depois voltámos com 18 anos, quando eu fiz 18 anos, voltámos todos juntos e vendemos tudo que tínhamos na Venezuela. Você comentou que seu pai era desenhista? Meu pai era desenhista, na altura existiam vários empresários portugueses na Venezuela que traziam portugueses para a Venezuela e os financiavam. Por exemplo, o meu pai não tinha dinheiro para montar uma padaria, mas ele montava a padaria, imagino, por 100 e vendia ao meu pai por 300, mas financiado. O meu pai sem dinheiro nenhum tinha a oportunidade de ter uma padaria, era bom para o empresário que ganhava bastante dinheiro, mas foi muito bom para o meu pai, inclusive o meu pai ensinou-me uma coisa que para mim hoje é importante, que é a gratidão, não é? Porque nós todos os anos íamos levar uma prenda ao senhor que o financiou, apesar dele ter ganho muito dinheiro, o meu pai reconhecia que sem esse financiamento o meu pai não poderia hoje estar na situação que está. Eu imagino que seu pai, de volta a Portugal 15 anos depois, deixou de ser desenhista e se tornou definitivamente um empreendedor do segmento de panificação, né? Sim. Nós, quando meu pai teve a padaria e nunca mais voltou ao desenho, e quando voltou a Portugal viemos para a hotelaria, também uma pequena cafeteria onde trabalhámos só nós, só a família, e para mim era pouco e eu senti que essa cafeteria seria pouco para crescer. Eu tinha 18 anos, 19 anos, então aí comecei a estudar, a tirar cursos de pastelaria e abrimos então a primeira confeitaria, padaria no nível alto, que foi sem dúvida a melhor da cidade. Tive a ajuda também de vários técnicos que me ajudaram
e eu entrei num patamar de produção de grande qualidade que foi incrível para mim e gostei. No alto dos seus 19 anos, quando você resolveu então empreender lá, você começou a replicar o modelo de cafeteria da sua família. Sim, sim. E aí vocês chegaram a cinco unidades, né? Exatamente. Essas unidades que você começou a administrar eram em qual região? Isto fica no norte de Portugal, muito perto do Porto, e as confeitarias chamam-se Alpina, ainda hoje existem. Existem? Sim, sim. Hoje é o meu irmão que está com a confeitaria. Que legal! E realmente é uma das melhores, continua a ser uma das melhores da cidade, sem dúvida. E essa réplica de abertura de 5 foi uma por ano, foi um sucesso enorme e nós fizemos investimentos muito, muito grandes, porque comprávamos o imóvel, inclusive, porque realmente a padaria libertava uma margem tão grande que o financiamento compensava, porque Sim. nós financiávamos para abrir uma terceira mesmo sem dinheiro, como o negócio era muito fluido, a banca acreditava firmemente em nós e financiou-nos para nós expandir muito rapidamente e foi muito interessante. Hoje são quantas? Assim, hoje a vida mudou bastante, porque depois das 5 aberturas, como eu disse, nós financiámos-nos fortemente e veio uma crise em 2012 que abalou a Europa e Portugal em especial entrou numa crise financeira muito grande, houve muitos despedimentos, muito desemprego e o setor da alimentação, como sempre, é o último setor a sofrer, não é? Porque as pessoas dizem que para comer tem que haver sempre dinheiro, não é? E o pão é uma coisa muito básica. Então aí nós reestruturámos o nosso negócio e libertámos-nos de algumas casas menos rentáveis e eu também, como estava muito mergulhado no mundo da pastelaria, fui dar aulas, fui dar formação em escolas públicas de padaria e de pastelaria e aí conseguia ter um bom rendimento e libertar a minha empresa do custo do meu salário e disso tudo. E deu-me tempo, foi um momento fantástico porque a formação dá-nos a oportunidade de tentar coisas novas, porque temos tempo, okay? Estamos numa sala de aulas, temos ingredientes, matéria-prima e temos muitas horas de formação que me permitiram ensaiar algumas receitas que eu apliquei na criação de um novo conceito que veio nascer, que foi uma franquia que criei que teve muito, muito sucesso em Portugal. A gente já vai falar da franquia, só para eu entender então. Lá que ano, com 19 anos você foi trabalhar, voltou para Portugal. Isso. E começou a trabalhar com a sua família em 5 anos. Então aí você tinha 24 anos mais ou menos. Sim. Vocês já tinham 5. Isso. E aí em 2012... Ok, reduzimos para 2. Vocês reduziram para 2. E aí você foi dar aulas. Até aí, ok. Eu acho que aí tem muito ensinamento nesse pedacinho, principalmente para o pessoal que está com dificuldade no negócio. Vocês tiveram que tomar várias decisões difíceis, né? Claro. Então, a primeira delas ficamos onde estamos ou vamos crescer? Isso. Depois, crescemos, mas veio uma crise, então precisamos diminuir. Isso. E aí muitas das pessoas não sabem por onde começar esse tipo de decisão. O que você acha que é importante trazer para essas pessoas nesse sentido? Por onde que vocês começaram a olhar o negócio? Qual foi o momento que você falou, é hora de eu crescer primeiro? Você já disse, olha, isso aqui não é o suficiente para mim, claro. Vou crescer. Como que você montou esse plano de crescimento? Assim, realmente num PowerPoint ou numa demonstração de resultados ou num Excel, nós conseguimos escrever coisas muito bonitas e histórias muito bonitas, mas a realidade do negócio não é bem assim. Sim. Todos sabemos que tem que haver um pouco de loucura, não é? E eu costumo dizer que uns choram e outros vendem lenços, vendem para se limpar. Então eu penso que aquele momento de loucura, quando tu vês tudo um ambiente muito negativo e os negócios a fechar e as pessoas desempregadas e tu a ter que decidir reduzir o teu negócio porque tens custos muito elevados,
esse momento de redução, tu tens que te reinventar e perceber de que forma é que tu consegues dar a volta ao resultado. Claro que hoje, olhando para uma história que aconteceu há 15 anos atrás, eu posso-te contar a história mais facilmente porque estou a olhar para ela, mas quando estás no meio da guerra, não é? O que tu pretendes muitas vezes é safar-te, não é? E resolver esse problema de tesouraria que tens naquele momento e ultrapassar as dificuldades e reestruturar o teu negócio. Esse momento de decisão às vezes é natural e tu dizes abrimos 32 lojas, mas tu dizes assim, não decidimos abrir 32, decidimos abrir uma, ok? E depois disso uma correu bem e decidimos a segunda, e depois surge uma oportunidade, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e de repente quando vês tens 32. E o mundo mudou e aquilo que estavas num momento muito mau passou a ser um momento maravilhoso da minha vida em 3 anos. E isso é incrível. Legal, aí você foi para a sala de aula e começou a fazer testes. Isso. Aí você já me contou, então vou só replicar aqui, Claro. que você usou uma das lojas que você tinha fechado Exatamente. para começar a dar aula lá. Isso, porque na altura houve um programa na Europa que chamava-se Novas Oportunidades, e este programa, financiado pelo governo e pela União Europeia, o que é que fazia? Pegava em alunos com insucesso escolar e dava-lhes a oportunidade de entrarem no mercado de trabalho com profissões básicas, como é a padaria, a pastelaria, a eletricidade, serralharia. E então estes miúdos que já estavam fora do sistema educativo, mas estavam dentro da idade escolar, as escolas criaram cursos profissionais. Então contrataram profissionais como eu e outros que estavam dentro do setor e tinham capacidade de transmitir isso aos jovens. Então criou-se programas em que a matemática era adaptada à matemática que um padeiro precisa, em que a geografia era adaptada ao que um padeiro precisa, então todas as disciplinas eram aligeiradas de forma a fazerem sentido para um padeiro. E eu na altura em que o programa saiu, eu era um padeiro já bastante conhecido na região, então fui convidado por 3 ou 4 escolas para arrancar com esses cursos. O problema é que as escolas não tinham instalações para dar essas aulas práticas tão importantes. Então fizeram uma parceria comigo e com outras pessoas que tinham padarias, e eu tinha uma padaria encerrada, porque quando fizemos a reestruturação decidimos fechar uma loja. E vocês compravam os prédios, então o prédio era seu? Sim, exatamente, tínhamos o prédio, tínhamos um encargo financeiro com o prédio, então foi uma oportunidade muito boa de criar um rendimento dentro da nossa padaria que nos permitiu eu dar aulas e estar com os alunos na minha pastelaria. Só para a audiência entender, pastelaria é igual a confeitaria. Exatamente. Estou com o meu português, claro que tem estas coisas. A minha confeitaria, eu tinha então à volta de 30 e tal alunos que tinham aulas práticas durante 7 ou 8 horas na minha confeitaria. Caramba! Com a confeitaria fechada. Isto é, a minha vaidade de empresário, não é? E de chegar à escola e dizer que os alunos iam para a minha confeitaria que estava fechada, era quase vergonhoso para mim, não é? Então, e foi aí um momento uau, não é? Aquele momento em que tens uma ideia e eu não faria ideia, naquele momento não sabia a grandeza e o resultado fantástico que me ia dar esse momento, que foi a abertura dessa pastelaria. E foi muito interessante, porque aquilo que eu quis foi criar um modelo muito simples, que não utilizasse louças e que fosse tudo descartável e que tivesse uma gama de produtos muito pequenos. E foi aí que eu apliquei as receitas que andei a testar durante as aulas, que é a simplificação de processos. Tudo o que fosse processos na confeitaria que tivessem mais do que meia hora de mão de obra, eu não adotava. Caramba! Então, o que eu fazia era otimizar os produtos que eu vendia e reduzir a gama de tal maneira em que o cliente não escolhia. O cliente apenas sabia que se queria um doce com creme, tinha o sonho, por exemplo. Se queria um salgado, tinha um lanche. Tínhamos uma gama de 5 ou 6 produtos, de 3 tipos de pão só. Então, isto fez um efeito fantástico que criava uma rotatividade no produto maravilhosa. E como todos nós sabemos, aquilo que mais se aprecia num produto alimentar é a sua frescura, não é? Sim. É muito interessante. Nós podemos comer um pão com
as melhores especiarias, com os maiores cuidados e tudo, mas se o pão for do dia anterior e ao mesmo tempo comemos um pão de baixa qualidade, mas acabado de cozer, esse pão acabado de cozer vai ter uma vantagem com o outro. Você disse, acho que ontem numa conversa nossa, que você falou assim, não interessa o que você faça, o cliente sempre vai achar o melhor o que está quentinho. É verdade. Há É? clientes que eu acabo de tirar o pão do forno e o cliente prefere esperar mais 2 minutos por o pão que ainda está no forno. E isso é interessante porque eu digo ao cliente, não, mas este está quente, acabei de tirar. Mas o cliente quer sempre a última fornada. E esta pouca variedade de produtos obrigava-me a repetir as cozeduras muitas vezes, porque como havia uma venda do mesmo produto muitas vezes, a rotatividade era tão grande que o produto estava sempre a sair do forno. Criava-me uma aromatização na loja maravilhosa, porque cheirava sempre a pão quente e criava-me uma rotatividade do produto muito grande e que criou um boom e um sucesso tal que deu nas notícias, nos telejornais, criou um impacto aliado à questão do nome, ok? E como é que chamava que você não falou? Não, exatamente. O meu apelido, quando eu pensei no nome e pensando na simplicidade de conceito que eu queria montar, meu nome é Loureiro da Costa, os meus apelidos, ok? Então eu queria low cost, então aquilo eu queria um conceito low cost. Isto dito hoje, na Europa, o low cost passou a ter uma denominação negativa, ok? Tu pensas, hoje. Porque hoje tu pensas que um produto low cost é um produto de baixa qualidade. É aquilo que tu pensas imediatamente. Mas em 2012, quando eu criei o conceito, foi a aparição dos voos low cost. Foi a Ryanair apareceu. E criou os voos muito baratos. Conseguia-se viajar por 10 euros, ok? Caramba! Dentro da Europa, coisa que era inacessível e impensável. Então, criou uma denotação positiva na palavra low cost. E então, nesse momento, apareceu a padaria low cost, vendendo o café a metade do preço do que vendia a concorrência, o pão muito mais barato, a doçaria, a confeitaria mais barata do que a concorrência, porque o meu objetivo era ganhar escala, ok? A vender em grandes quantidades. E aí você fazia custo operacional pequeno, usando os descartáveis, usando louça, encurtando os processos. E a minha intenção também, como disse no início, como eu estava muitas horas dentro da confeitaria a dar aulas, nos intervalos entre turmas eu tinha tempo de ir adiantando coisas e preparando processos. E isso fazia com que, já que eu tinha que estar na loja, eu produzia e baixava significativamente o custo. Obviamente que nessa altura eu não pensei em criar um conceito, pensei em abrir uma loja, em safar-me, em resolver esse problema. Isto teve um momento maravilhoso, que foi uma jornalista amiga minha, a quem eu lhe contei o projeto. E ela então perguntou-me se podia me fazer uma entrevista. Ela veio acompanhada, quando me veio fazer a entrevista, veio acompanhada com uma jornalista que eu não sabia quem era. E ela apenas veio com ela porque iam almoçar juntas. Só que entrou por casualidade e ficou interessada no projeto. Em Portugal existe uma agência que chama-se Agência Lusa. A Agência Lusa é uma agência que não é uma televisão nem nada, apenas vendem notícias aos canais de comunicações. Então esta jornalista era da Agência Lusa, então o interesse deles é arranjarem notícias que criem impacto, ok? Então obviamente que entrar numa pastelaria, por mais que seja low cost, não é uma notícia de impacto, mas ela com a busca por notícia, por sensacionalismo, o que é que ela encontrou? Encontrou a maldade do negócio, que foi, eu sou professor, estou com alunos financiados pela União Europeia, miúdos carenciados, e eu ia utilizar os miúdos para produzir a baixo custo e fazer mal à concorrência. Nossa. Então isso, no dia a seguir, foi notícia de telejornal. Ela desfocou totalmente o projeto. Mas foi fantástico para mim, foi fantástico. É um bocadinho quando te furam um pneu, não é, no carro, e tu dizes, não faz mal que tem outros 3. E de facto, quando essa notícia saiu, abalou muito com toda a gente. Eu recebi um e-mail do município, da prefeitura, a dizer que a cidade tinha sido referenciada em 32 meios de comunicação naquela noite.
Isso criou uma repercussão nacional de um projeto que para mim era apenas local. Que era uma padaria? Era uma, onde eram 2 funcionários e eu na padaria, é só isso. Então, esta notícia, que era falsa, não é? Era mal interpretada, eu entendi como uma grande oportunidade, ok? Porque o importante não é a notícia de que o cão mordeu o homem, mas sim que o homem mordeu o cão. Então, a maneira como ela contou a história não era totalmente verdade, mas eu tive direito ao contraditório, que é a vir o telejornal, que abriu as notícias nos noticiários, onde vieram à minha pastelaria no dia da inauguração entrevistar-me e perguntar-me o que é que estás aqui a fazer, como é que tu vais pôr meninos a fazer a tua produção. Então aí deu uma oportunidade de explicar que eu era professor de pastelaria e que eu estive durante muito tempo a desenvolver receitas mais otimizadas, mais económicas, onde com uma economia de escala eu conseguia ter custos mais baixos e produzir de uma forma mais simples e otimizar o processo. E refletir essa poupança no cliente, dar uma margem, mantendo eu uma margem percentual igual à do que a minha concorrência, conseguia vender a preços muito mais baixos. Esta informação era nova para o país e foi realmente impactante, e essa notícia de noticiário gerou muitas outras notícias. Eu apareci em muitas revistas, dei dezenas e dezenas de entrevistas, fui a muitos programas de televisão nacional, que criou, em momento de crise, como eu estive a dizer, um caminho e uma oportunidade para muita gente que me contactavam e dizia assim: "Oh Paulo, que ideia fantástica que tiveste, também quero ter uma padaria low cost, como é que eu faço?" E foi aí que eu estudei e encontrei a solução de criar um modelo de franchise, ok? Então, otimizei o processo, estruturei o negócio de outra maneira, de forma a poder ser replicável, ok? Sem ter um Paulo em cada confeitaria, que esse era o grande problema. Não é que o Paulo seja fora do normal, mas o Paulo estava dedicado totalmente à confeitaria, trazia uma bagagem de conhecimentos técnicos que os franqueados não têm, e eu teria que vender um modelo muito simples. E foi aí que eu criei uma equipa de formadores que acompanhavam as lojas, que davam formação às equipas, e a expansão foi absolutamente incrível. Na verdade, você modelou a sua trajetória de formação de pessoas. Isso. Então, você passou a replicar o seu modelo de operação, formando os franqueados a executar aquilo que você estava executando. Exatamente isso. E só para deixar claro para a audiência aqui, qual que é o grande pulo do gato nessa história toda? Processo. Sim. Você desenvolveu processos, você desenvolveu customização, você trouxe maneiras padronizadas de desenvolver o seu projeto, que aí depois você empacotou tudo isso em uma franquia e replicou. Isso. E aí você, em 3 anos, conseguiu 32 unidades. Foi um crescimento incrível, incrível, e a otimização de processos foi a chave do sucesso, sem dúvida. E digo sucesso porque muita gente que hoje me conhece e que sabe a história que eu tive e dizem: "Então, e a low cost já não existe mais?" E em Portugal ainda temos muito a noção de que quando uma coisa corre bem e já não existe é porque correu mal. E não é verdade. Há coisas que têm o seu tempo. Exato. E a low cost tinha um prazo de validade. Para mim, eu sou formado em gestão, tirei curso de gestão de empresas, e há uma coisa que é básico na economia, que é a economia é cíclica, ok? E nós sabemos que quando entramos numa crise, essa crise vai ter uma viragem, ok? Então, a seguir a uma crise, temos uma retoma económica. E também temos a mesma certeza que a seguir a uma retoma económica vamos ter uma crise. Sim. Então, estes ciclos da economia que sobem e descem, quando montamos um negócio, temos que ter a inteligência e a humildade de saber que esse negócio não vai ser igual daqui a 5 anos. Sim. Ou nós vamos ter que o reinventar, ou ele vai desaparecer. E no meu caso, eu optei por que ele desaparecesse. Porquê? Porque era um modelo de negócio totalmente assente no preço. E quando nós ganhamos um cliente pelo preço, vamos perdê-lo pelo mesmo motivo. Sim.
E isso é importante ter isso claro, é que se eu vendo um café por €1, o meu concorrente, para ser melhor que eu, só tem que o vender a 99 cêntimos, ok? E isso é um tiro no pé, ok? Quando nós temos uma diferenciação de serviço, temos um cliente que nos procura pelo nosso serviço e não pelo nosso preço, o cliente pode ser fidelizável. Apesar que eu tenho a teoria na minha cabeça que não há clientes fiéis, há clientes satisfeitos. Sim. Ok, e isso é claro. E olha que engraçado, eu consigo enxergar que o que você acabou fazendo lá em 2012 é um reflexo daquilo que você aprendeu na Venezuela. No sentido de que na Venezuela você não tinha mesas, você não tinha atendimento, as pessoas entravam, compravam e saíam. Claro. Que era o que elas acabavam fazendo na sua franquia. Não necessariamente, porque nós na franquia sim tínhamos mesas e cadeiras, só que era o cliente que se tinha que servir. Então criámos um modelo de self-service, de linha de self, onde o cliente ia ao balcão. Por exemplo, não usávamos xícaras de café, coisa que na Europa toda a gente tem xícaras de café. Certo. As pessoas até fazem coleção de xícaras de café, é um vício. E foi um bocado fora do contexto, na altura, nós não termos xícaras de café. E aí você serviu em copo plástico? Em copo de cartão, em copo personalizado e reciclável. E o que em 2012 era um bocado, hoje é normal, toda a gente tem a preocupação da reciclagem do copo, mas em 2012 não era tão natural. Então a reciclagem, nós criámos ecopontos específicos onde o produto era reciclado obrigatoriamente pelo cliente, pelo próprio cliente. E o cliente sentia que era correto e era justo eles pegar no tabuleiro e o colocar no sítio e fazer a reciclagem, porque era honesto, porque eles estavam a pagar de facto menos pelo produto. Eles estavam fazendo a parte deles. Isso. Contra o valor que eles estavam pagando. Habituados a pagar. E outra situação também que me fez ganhar uma escala incrível foi realmente este crescimento muito rápido que tivemos. Nós tínhamos regras de gestão obrigatórias para os franchisados que faziam uma saúde financeira obrigatória, isto é, os nossos fornecedores recebiam imediatamente o pagamento após a entrega da mercadoria. E nós não tínhamos contrato com nenhum fornecedor, tínhamos acordos comerciais. Isto porquê? Porque eu queria que a minha franquia, que estava em grande crescimento, ganhasse a credibilidade dos fornecedores e que eles refletissem nessa credibilidade a vontade de me dar o melhor preço possível. E posso te dizer que nós chegámos a gastar 3 toneladas de café por mês. Tínhamos números absolutamente incríveis. E refletíamos essa economia de escala no cliente, tendo margens de lucro muito boas, muito melhores de quem vendia ao dobro do preço que nós vendíamos. Porque o segredo estava, sem dúvida, na otimização do processo e na compra. Então, para você que está abrindo um negócio ou tem um negócio que precisa melhorar, a lição precisa existir um processo de gestão. Claro. Você precisa ter um conhecimento sobre a sua cadeia inteira, né? Então, não só a sua cadeia de produção, mas a sua cadeia de fornecimento. Muitas vezes o lucro da venda está na compra. Sem dúvida. Se você compra bem, você consegue vender bem e aí você tem uma lucratividade. A otimização dos processos também é importante. Claro. E definitivamente um entendimento sobre gestão. Claro, é fundamental. Que não é simplesmente eu ponho um produto na prateleira e alguém vem e compra. Claro. É como o negócio como um todo funciona para que você efetivamente tenha lucro no final da operação. Claro. Inclusive, eu tinha uma folha em Excel que eu fiz para a minha gestão, onde tinha várias páginas, uma onde eu lançava as compras e ela já deduzia o imposto da compra e deduzia depois na venda. E esse documento em Excel único era a chave que eu dava aos meus franchisados e dizia assim, pá, eu utilizo isto porque eu no último dia do mês eu sei quanto é que vou pagar de impostos. Quando vier o documento de impostos, eu já sei quanto é que é. Porquê? Porque eu tenho que ter esse dinheiro de lado, porque eu tenho que saber quanto é que eu ganho. Se eu saber quanto é que eu pago, e se os fornecedores já estão todos pagos, e se eu já sei quanto é que me custaram os trabalhadores, e já sei quais são os gastos fixos,
é muito fácil calcular isso, além de que, como tínhamos uma gama muito pequena, o estoque era muito pequeno e isso otimizava e facilitava uma gestão natural do negócio. Nesse modelo de negócio, você não tinha central de produção? Não. Toda a produção era feita pelo franqueado? Isso é uma grande dificuldade e isso foi um dos motivos que me desanimou de fazer um rebranding no final do ciclo que eu tinha comentado, porque existia a possibilidade de nós apenas no final do contrato liberar o franchisado e dar-lhe um prazo para ele retirar o nosso nome e colocar o nome dele, o nome que ele quisesse, uma vez que as pessoas quando entram numa franquia não entendem nada do negócio. Sim. Mas passados 5 anos são muito experientes, porque já levaram muita porrada, não é? Já trabalharam imenso, já resolveram, então aquele conhecimento que eu lhes vendi já não é mais necessário, eles já o têm. Não é? Um bocadinho pode haver gratidão se a pessoa for grata, sim, mas se não for grata não precisam de mim, então eu passo a ser um custo. E daí eu sabia que os royalties que eles me pagavam, quando a pessoa olha para o mapa de gastos e entende que aquilo que eu lhes dou de novo é muito pouco comparado com aquilo que eles já sabem, eu entendi que passados 5 anos teríamos de fazer um rebranding. Mas o rebranding, para mim, faria sentido nós invertermos totalmente o foco no cliente. Se o foco inicial era o conceito low cost e preços baixos, que atingíamos muitas vezes um segmento com menos capacidade financeira, não é? Eu queria atirar para o segmento oposto, que era o segmento de alta qualidade, num modelo também simplificado, mas numa gama alta. Fazendo um rebranding, criando um modelo de negócio mais atrativo e corrigindo erros que naturalmente tínhamos, como todas as empresas têm. Sim. Mas a falha de não ter uma central de produção fazia que um dos problemas do nosso negócio era não conseguir ter uma padronização de produto. Tá bom. Ok? Porque se eu fizer um pão com uma receita e tu fizeres o mesmo pão com a mesma receita, o pão vai ser diferente. Então o nosso problema era que nós tínhamos 32 padeiros em 32 locais diferentes e por mais que eu tinha formadores a tentar padronizar os processos, cada mão altera à vontade. E depois também os padeiros muitas vezes trazem as suas próprias receitas e não aceitam executar receitas de outros. Era uma prática comum que eu lidava com os franchisados, que era um problema. Qual que foi, essa talvez tenha sido a sua maior dificuldade, né? Então, de manter a padronização do produto. Legal, aí em 2017 foi quando você abriu mão acabou o ciclo. Isso. Aí você entendeu que não era mais o momento de manter a low cost e não quis fazer o rebranding, aí você simplesmente encerrou esse negócio. Né? Isso. E o que você fez a partir daí, Kio? A partir daí, eu vi-me liberto de muitas tarefas que eu tinha em termos administrativos e de gestão. Eu corria Portugal de cima a baixo todos os dias, fazia milhares de quilómetros, apesar de Portugal é muito pequenino comparado aqui com o Brasil, mas a verdade é que a low cost estava espalhada pelo país todo. E essa questão geográfica foi um dos problemas. Nós não criámos uma central de produção que pudesse fornecer todas as lojas, porque geograficamente havia um custo de levar matéria-prima, de levar produtos frescos do dia a zonas muito distantes. Então aí optei por liberar os franchisados e cada um criar o seu negócio. Eu quando me vi livre destas tarefas administrativas todas, e não foi de um dia para o outro, porque os contratos, à medida que iam acabando, eles iam sendo liberados, não é? Os franqueados, não é de um dia para o outro. Depois ficou outro, íamos lidando com isto. Mas a partir desse momento que eu fiquei liberto, eu sentia que tinha nas minhas costas uma bagagem maravilhosa que eu não queria abandonar, que era tudo o que eu tinha aprendido com este projeto da Low Cost. Foi realmente um momento de grande intensidade em termos de gestão de negócios, de criação de negócios, de resolução de grandes dificuldades, de lidar com
500 coisas diferentes, chegámos a ter 600 trabalhadores no grupo. 600? Foi uma cadeia muito grande, muito grande. Caramba! E esta cadeia desgastou-me fisicamente e mentalmente bastante, mas ao mesmo tempo fortaleceu-me muito. Mas eu não queria parar um bocado e disse, pá, depois deste projeto tão intenso, eu não quero ter mais negócios. E também é verdade que depois de andar de Ferrari, raramente tu queres andar num carrinho mais pequenino. Então, eu depois de ter um projeto desta dimensão, passar a ter uma pastelaria de rua, não me via mais nisso. Ter uma confeitaria com 4 ou 5 funcionários, com 2 ou 3 padeiros. Voltar para o operacional era difícil. Não conseguia, não me via nisso, não é presunção minha, mas realmente sentia que tinha uns conhecimentos na área comercial e na área financeira e na área administrativa no setor da padaria que poderiam ser aplicados noutra coisa. E foi aí que eu disponibilizei-me a Ramalhos para colaborar em algum projeto que eles tivessem em cima da mesa, porque tinham uma boa relação com a administração da Ramalhos, que é uma referência em Portugal. Penso que 90% das padarias têm fornos Ramalhos. Então, para mim, aliás, no nosso contrato de franchising, a Ramalhos era um fornecedor obrigatório. Os franqueados só podiam ter fornos Ramalhos para respeitar os padrões de qualidade que nós definíamos. Então, o Sr. Álvaro, na altura, falou comigo, quis-me incorporar no projeto da Ramalhos. Então criámos um departamento que na altura a Ramalhos não tinha, que era um departamento de apoio ao cliente na parte operacional do negócio. Então a partir daí eu passei a ser aquilo que eles chamam o Bakery Advisor, não é? Que é alguém que é um consultor e que faz a ligação entre a máquina, entre o forno, não é? E o padeiro, porque há aí uma ligação a fazer. Por exemplo, alguém que compra, eu dou a comparação, eu tenho neste momento um carro elétrico, e quando nós conduzimos sempre um carro a combustível e passamos para um carro elétrico, nós temos que alguém tem que nos ensinar a mudar a nossa maneira de estar, a maneira de acelerar o carro, a maneira de ultrapassar, tudo é diferente. E com o forno acontece a mesma coisa. Tem um departamento de desenvolvimento na Ramalhos que introduz coisas novas nos equipamentos e os padeiros que estão na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, não têm tempo de atualizar e de mudar as rotinas com as mudanças do equipamento e muitas vezes há maus resultados no produto apenas por má utilização. Sim. E também dizer isto a um profissional que se levanta às 3 da manhã e que está cansado e que trabalha nisto há 40 anos e chego eu e digo-lhe, estás a fazer mal, está fazendo errado. Fazes já 40 anos, não é fácil de entender, ok? Então é preciso falar padeirês, ok? Que é conseguir transmitir ao padeiro que o resultado não está bom. Sim. E se calhar se fizermos de outra maneira pode ficar melhor. E dizer isto com algum cuidado e com humildade de entender que é uma pessoa que percebe muito do trabalho e eu respeito e admiro muito quem se levanta às 3, 4 da manhã para trabalhar. E explicar-lhe como é que conseguimos ter melhores resultados. Eu faço isto com a Ramalhos de uma forma muito liberta, também tenho os meus negócios. Sim. E a Ramalhos dá-me a liberdade de, quando eles precisam de mim, eu vou ajudar e quando não precisam de mim, eu estou na minha vida, nos meus negócios e temos esta relação cordial de win-win. E aí você começou em 2016, 17 já? Sim, com a Ramalhos. Exatamente. E hoje você faz consultoria? Eu inicialmente montei uma escola, certo. Durante o início, chamada Chef Academy. Ainda hoje tenho um canal de YouTube que criei durante a pandemia, onde tenho centenas de receitas e dediquei-me muito, com muita gente na internet, a fazer cursinhos e muitas coisas. E criei muitos cursos presenciais numa escola, com muitas mesas, onde as pessoas metiam a mão na massa, porque sinto que há falta de formação. Sim. Há pessoas que querem melhorar. Sim, com certeza. Mas honestamente eu não tive muita paciência para este negócio da formação, porque
quando abrimos um curso, o que é que acontece? Aparecem pessoas interessadas de níveis muito diferentes. Então temos profissionais que querem aprender a melhorar o seu produto, mas também temos pessoas que não sabem fazer rigorosamente nada e temos pessoas que querem abrir o negócio e temos pessoas que apenas querem fazer o bolo para o neto ou coisa do género. E todas essas pessoas se inscrevem no curso, pagam e eu recebo-as e quando transmito a minha formação é recebida de forma diferente. Uns precisam de mais apoio porque não sabem nada, outros precisam de um apoio mais qualificado. E aí eu criava vários níveis de formação ou realmente criava-se aí uma formação sem grande conteúdo. Então aí foquei-me num público que me interessa mais e acho que sou o mais útil a um cliente empresarial, a quem tem o seu negócio e eu dou formação on the job, não é? Vou à pastelaria, dou formação à equipa, faço várias consultorias de empresas que precisam, pastelarias, confeitarias, okay? Que precisam otimizar os seus processos e introduzir alguns produtos novos. Já tive vários desafios de criar uma marca de raiz para alguém, também já faço esse tipo de serviços. Este tipo de consultoria é a que eu gosto. Então, hoje se eu precisar, vou montar aqui o meu negócio, eu posso chamar o Paulo me ajuda desde criação de cardápio, e a partir do cardápio criar os processos, a partir da criação dos processos montar maquinário lá, o que eu preciso ter de equipamento para realizar aquele cardápio. Sim, teoricamente é isso que eu faço, é isso que eu gosto de fazer e é isso que eu acho que sou bom. Desculpem-me a falta de modéstia, mas eu acho que aí eu consigo dar um contributo interessante devido à bagagem que eu trago e à experiência e aos erros que cometi, que são preciosos. Com certeza. São preciosos, ok? Mas realmente, pelo caminho e na criação de conceitos, criei um conceito para mim, que me apaixonou por completo e neste momento tem pouco mais de não chega a um ano, e é um conceito que cresceu brutalmente nestes últimos 3 meses e que me ocupa muito, muito tempo e que me delicia, que chama-se Padaria na Estrada. Então, a Padaria na Estrada é um projeto, cara, que eu achei assim, sensacional, achei de um bom gosto, assim, uma criatividade incrível, cara. Como é que nasceu essa história da Padaria na Estrada? Olha, foi muito interessante porque eu faço com a minha família, com a minha esposa e com mais 2 ou 3 familiares, 2 eventos que há 5 ou 6 anos que os fazemos, que são na nossa cidade, são eventos que duram 10 dias. Um é uma feira medieval, que é na cidade que eu estou, que é uma cidade medieval, que tem um castelo, Santa Maria da Feira, e tem um castelo e isso tudo, então há uma feira medieval em agosto que traz muita gente. Então nós alugamos uma loja que fica no centro da cidade e coloco fornos de arramalhos, coloco amassadeiras, coloco mesas, ponho balcões, produzo um pão que desenvolvi que é maravilhoso. Modéstia à parte, mas as pessoas fazem filas e filas para comer, porque é um pão com calabresa, e queijo. Como é que chama o pão? Pão com chouriço, e nós chamamos-lhe pão familiar porque ele realmente é muito grande. É grande. Então eu quero que ele faça uma refeição, não é apenas um lanche, é uma refeição. E uma refeição para quem anda em movimento, ok? Não é para se sentar a comer, não, é porque estás num evento e queres ir ver um espetáculo lá ao fundo e as filas nos restaurantes são muito grandes, então tu compras esse pão com chouriço e segues. E a verdade é que o nosso serviço é muito rápido, porque conseguimos ter cozeduras constantes e realmente as pessoas gostam muito do produto. Então este produto e este sucesso nesta pequena loja fez-me despertar para a oportunidade de estar noutros eventos. Ah, tá bom. E daí... Quanto que você chega a vender de unidades? Quantas unidades você vende numa feira dessa? Nós conseguimos cozer 600 por hora. Por hora? Por hora. E temos um... Quase nada. É brutal. E conseguimos 600 por hora e conseguimos ter filas de 4, 5 horas constantes de venda. É realmente muito interessante o negócio. E quando nós temos um menino muito bonito à nossa frente, nós queremos que ele coma e que engorde e transformá-lo num homem que me paga as minhas contas. E aí você falou, bom, beleza, eu quero levar isso para outros eventos. Isso.
encontrei dificuldades, que é assim, em Santa Maria da Feira tem lá uma lojinha abandonada, que eu alugo sempre, porque é uma loja velha, ninguém a quer, e eu chego à beira do proprietário, pago-lhe em dinheiro, um bom dinheiro, para Esse é a loja que é da... onde monto na viagem medieval, na feira medieval. Mas que é a loja do hospital lá? Não, é perto, é no centro da cidade, onde eu faço aquela feira durante 6 anos. Quando eu quis ir para outros eventos, por exemplo, o Carnaval, nós temos uma cidade, nada que se compare aqui com o Brasil, como é óbvio, mas temos uma cidade que o Carnaval é muito forte mesmo. Então eu encontrei uma loja vazia, também no centro da cidade de Ovar, e disse, olha, vou experimentar a ver como é que corre aqui no Carnaval, porque o Carnaval aqui é muito bom. E eu não era conhecido naquela cidade, não sabia que não ia ser nada muito especial, mas a verdade é que foi a loucura. Então eu disse, pá, é este menino que eu quero, é isto, mas não consigo ter a sorte de encontrar lojas disponíveis nos sítios que eu quero, nos eventos. Sim. E então surgiu uma necessidade, de um problema nasce uma oportunidade, não é? E a oportunidade pode se transformar num belo negócio, que foi o caso. Então eu precisava de uma loja física que pudesse andar de um lado para o outro. Existem empresas que nos fabricam aquilo que é o street food, não é? Normal, que são aquelas pequenas caravanas que vendem... Aqui a gente chama de food truck. Isso, um food truck. Isso é muito comum e é fácil de comprar. Só que eu queria algo realmente diferente. Então comecei a pesquisar na internet, então encontrei umas casas modulares que vendem na China e que eles fabricam umas casas muito bonitas, são tipo uns bungalows, um formato muito diferente, e disse, pá, isto é muito interessante. Então comecei a falar com um chinês via internet, que pedi para adaptar aquilo para a padaria. Eu queria que me pusesse o espaço, que me pusesse a zona de lavagem, mas que mantivesse aquele efeito wow, sabes? Que tu olhas para aquilo ao longe e dizes, pá, eu quero, o que é isto? Isto é uma casa? Não, o que é isto? E as pessoas aproximarem-se do negócio. E quando se aproximam, vão encontrar outra coisa maravilhosa que as vai puxar ainda mais, que é o cheiro. Okay? Quando tens um produto de grande cozedura e de grande intensidade, a loja liberta um cheiro impressionante, então unimos o efeito visual de captar o cliente com o efeito olfativo, não é? E depois vem o efeito que agarra o cliente, que é o paladar. O paladar. Você estava me falando que você primeiro montou a parte de alimentação. Isso. E aí você tem essa qualidade, vamos falar assim, de insatisfação com aquilo que você está entregando, de buscar sempre melhorar e de observação, né? E aí você falou, estava lá a fila e eu comecei a olhar as pessoas. Sim, esta parte é interessante porque é uma parte que eu gosto muito de fazer e que é afastar-me, recuar no meu negócio e ver um negócio que eu acho que é uma coisa muito importante que todos os empresários deviam fazer. E deviam, porque eu dou sempre o exemplo do bebê, não é? Porque quando nós temos um bebê, temos um filho e eu te pergunto, o que é que achas do meu menino? E tu, porque és uma pessoa simpática, dizes que ele é lindo, é bonito, mas o menino é feio como o raio. Mas eu não estou a ver que ele é feio. E tu, como és simpático e és educado, vais dizer que ele é lindo. E quando eu sair com o meu bebê, muito feliz porque ele é muito bonito, e tu disseres que ele é bonito, tu vais virar e vais dizer assim, que criança tão feia. Mas a verdade é que o problema do negócio é exatamente esse. Porque tu tens uma ideia de negócio e tu comentas a um amigo, diz assim, o que é que achas desta ideia? E o teu amigo, como é muito simpático, vai falar que como o cu não é dele, não é? Porque ele vai dizer assim, boa ideia, vai em frente. Porque o teu amigo, se te disser, naquele momento de loucura empresarial que todos temos, em que a nossa ideia é boa sim ou sim, ok? E se eu for honesto e te disser, o que achas do meu menino? E tu me disseres, pá, ele é feio. Muito e isso feio. é sério. É feio. E se calhar eu vou olhar para ele com atenção depois do choque e de te mandar para o raio que te parta. E olho para o menino e digo, se calhar não o vou inscrever no concurso de bebê mais bonito do Brasil porque ele não é bonito. Porque ele é feio. E realmente, mas se tu me enganaste, eu vou inscrevê-lo e o que é que vai acontecer? Vai perder e vou ficar desiludido e vou ficar triste. Com o negócio é igual. Se a pessoa não é honesta e não é honesta, a dizer-te que a tua ideia não é boa, quem tem que ser honesto és tu. Exato. E é por isso que eu recuo sempre no meu negócio. E quando ele abre nos primeiros dias, eu sento-me, às vezes na rua, como
como um cantinho na rua a observar. A observar o quê? Que impacto cria na imagem visual do cliente quando o cliente o vê ao longe? Será que o cliente passa desapercebido ou o cliente para observar? Será que o cliente tem uma observação positiva ou não acha aquilo claro? Será que o cliente entende em poucos segundos o que é que eu vendo? Porque eu dou mais um exemplo engraçado, que é o exemplo da prostituta. Ok? A prostituta, tu passas, eu dou esse exemplo aos meus alunos quando eu dava aula. Vocês passam na rua e veem a menina sentada na beira da estrada. E tu dizes, o que é que ela vende? É prostituta. Mas tu não viste o que é que ela vende. Ok? Mas tu achas que ela é prostituta. E o negócio é igual. Tu passas numa confeitaria que vende sopa, que vende carne, que vende bifes, que vende pão, que vende... E tu não sabes se queres bifes, se queres pão, não sei o quê. E se calhar não te chama a atenção e segues. Se entras na loja e ela só vende pão com calabresa, tipo, estes gajos devem ser muito bons a fazer pão com calabresa. E então o foco no monoproduto é uma questão importante e a observação de fora e perceber o fluxo do negócio, de que forma podes aumentar as vendas, criando uma segunda fila ou criando um acesso diferenciado para um tipo de produto. Cara, isso é muito, muito poderoso o que você está falando agora, porque você vende um produto. Um produto. Assim, a ideia inicial é mas realmente depois vem um vegetariano que não come calabresa e diz, pá, o vegetariano fica triste, então crias o pão 3 queijos, que não leva chouriço, ok? E depois chega o americano ou o turista que adora bacon e cheddar e crias o pão de cheddar e bacon. Entendi. Então aí criei, dentro da mesma família, 5 produtos, ok? Que há um que é 90% das vendas, que é a vaca leiteira, e depois de vez em quando tem um cão que eu vou substituindo, que é o quê? O cão, eu chamo cão, o cachorro, ou aquele que ladra e que faz barulho e que faz olhar para tu vês a vaca leiteira. Isto é, há produtos que têm um impacto visual grande, mas que as pessoas não o compram, mas chamam a atenção. É um bocadinho o que acontece na confeitaria, não é? Aqueles bolos muito coloridos e muito bonitos, as pessoas não compram todos os dias, mas coloca-te num nível de confeitaria alta e já comes o bolo tradicional. E aí você montou então essa padaria sobre rodas. Que veio da China. Que veio da China. E depois você só vendia o pão e aí você começou a vender, que eu achei interessante, eu vou trazer de novo essa conversa. Na sua observação, você tinha a fila das pessoas que estavam comprando pão. Sim. Aí elas sentavam para comer e sentiam falta de algo para beber. Isso. Aí na sua observação você falou, vou criar uma fila só de coisa para beber. É uma fila rápida porque nós temos filas às vezes de 30 ou 40 pessoas e depois assim, tu fazes uma fila, se a fila for, atenção, o cliente faz uma fila longa se a fila for fluida e o cliente respeita-te porque sabe que estás a dar o litro e que estás a dar o máximo e o cliente diz assim, não faz mal que ele vai-me atender rapidamente. Tem muita gente. Está indo tudo rápido. Está tudo bem. Se tu vês clientes que não têm escoamento e estás muito tempo parado, ficas aborrecido. Mas o que é que acontece? Tu compravas o nosso pão e uma bebida e vais-te sentar, só que depois apetece-te uma segunda bebida. Então eu percebia que o cliente, apesar de precisar da segunda bebida, olhava para uma fila de 40 pessoas e não ia. Então eu perdi a oportunidade de vender a segunda bebida e o cliente também ficaria mal servido porque não veio. Também tem aquele cliente que apenas é curioso, que também é interessante, porque o cliente já comeu, não lhe apetece, mas não nos tinha visto e chamou-lhe a atenção, então aproximou-se. E então quer beber algo, só uma bebida, só para observar, para ver. Então esse cliente é um cliente amanhã, sem dúvida, porque ele vai ficar interessado. E se eu não tiver alguma coisa para lhe vender rapidamente, vou perdê-lo. Você tem sobremesa também, não? Nós criámos uma parte de doçaria muito interessante. Também foi uma dificuldade, porque fomos a um evento onde não nos deixaram vender pão com calabresa. E era o nosso único produto e não nos deixaram. Isto porquê? Porque era um evento muito organizado que apenas queria X lugares para comida, X para bebida. Então houve uma desistência e havia uma vaga para vender doces, só podia vender doces. Então disseram, Paulo, se quiseres vir, mas só podes vender doces. E eu disse, pá, doces eu faço bem. Eu tenho uma máquina montada para fazer doces, não há problema, mas o nosso produto é o pão. Não, mas pão com calabresa não podes vender porque não estás autorizado. Ok, então comecei a fazer doces.
E foi uma loucura, vendi muito doce. E que doce que você está vendendo lá? Opa, vendi tipo sonhos, croissants, mas o que é que criava uma diferenciação muito grande é que a nossa padaria na estrada é muito visual, é muito bonita. Então é toda em vidro e está tudo iluminado em LEDs e tal. Então o cliente vê, eu estou sempre muito bem fardado quando lá estou a trabalhar, sempre com uma jaleca, coisa que não é normal no street food. As pessoas às vezes facilitam um bocadinho na imagem. E não, eu realmente ando muito bem fardado, gosto muito de demonstrar o que estou a fazer, não me escondo. Estou a rechear um bolo na frente do cliente, a meter o creme no sonho à frente do cliente. E então a pastelaria criou um impacto porque o cliente via o fabrico. Isso é interessante. Virou show, na verdade. Show né? baking, chamam isto. As pessoas gostam muito de ver. Quantas pessoas trabalham com você? Eu trabalho com a minha família só. E é por isso que eu abandonei um bocadinho a consultoria. Às vezes recebo muitos e-mails de pedido e eu não abraço porque isto apaixona-me tanto. Você misturou negócios com prazer, na verdade. Isso. O seu prazer hoje é viajar com o pessoal e realizar esse tipo de evento. Você está fazendo quantos eventos por ano? Temos a agenda cheia, temos o ano inteiro e fazemos à volta de 14, 15 eventos, mas os eventos têm que ser sempre longos porque a nossa unidade é muito pesada. Ela, em termos de peso, pesa à volta de 12 toneladas, é muito pesado, é um caminhão mesmo. E também tem uma alimentação elétrica muito pesada, precisa de mais de 50 kW trifásicos, portanto é uma energia que tem que ser fornecida normalmente pelo evento onde eu estou a participar. E antes quando eu concorro, eu tenho que ter garantias de ter essa alimentação elétrica, água e tudo. É que o nosso negócio é um fabrico. Já tivemos muitas inspeções que me dão os parabéns no final, porque nós realmente temos tudo muito bem organizado em termos de higiene, porque é uma das bandeiras do negócio, é a transparência. Então você faz uma média de um evento por mês, mais ou menos? Sim, tenho alguns meses que chego a fazer 3 eventos, mas tenho, por exemplo, neste evento, na altura de Natal, temos eventos que nos ocupam 3 meses, que começam em novembro e acabam só em janeiro, depois dos Reis. E aí é um evento muito longo e como a infraestrutura é pesada, para mim também é um descanso não estar com montagens e desmontagens que são sempre uma parte cansativa do processo. Paulo, estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Para mim foi um imenso prazer. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para os empreendedores que estão na estrada. O que você acha que tem que ser feito, que as pessoas não podem abandonar para garantir o sucesso do negócio? Sim, aquilo que eu aconselho vivamente é que tenham a certeza absoluta que aquilo que vai acontecer no seu negócio não é aquilo que ele planeou. E que tenham a alegria e a mente aberta de entender que no meio das dificuldades há coisas fantásticas que podemos transformar em coisas muito boas. Se nós formos sempre no lado da estrada, onde o passeio tem má qualidade, mas dá para andar, se nós não atravessarmos, nunca vamos conhecer o passeio melhor ou até pior. Mas é importante mudar e repensar o nosso negócio. Por isso o conselho resume-se a estar sempre disponível para pensar tudo de novo. Isso é importante. Eu te agradeço imensamente. Como é que eu faço para achar o Paulo Costa nas redes sociais? Paulo Costa Portugal, é assim que eu me identifico nas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram, quer no LinkedIn. A Padaria na Estrada também está no LinkedIn, também está no Instagram e podem encontrar. Eu sou muito chato na internet, publico muita coisa, sou muito apaixonado pelo que faço. Você publica muita coisa e responde todo mundo que fala com você? Eu respondo a toda a gente. Então, Padaria na Estrada? Isso, Padaria na Estrada, é só isso. Pessoal, então, assim, eu aconselho vocês, se vocês tiverem alguma curiosidade, podem acessar lá o Paulo. O Paulo é muito bacana, muito acessível, ele vai dar para vocês todas as respostas que vocês pedirem. Eu tô aqui há 2 dias apaixonado pelos papos e principalmente pela culinária desse homem aqui, porque ele fez coisas maravilhosas pra gente. Vocês vão acompanhar também, a gente vai soltar as receitas das coisas dele no nosso canal. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Eu espero te encontrar mais vezes aí pelo mundo, quem sabe dúvida. nos eventos aí da Ramalho, do Massa Madre. Então dúvida. foi um prazer. Gente, muito obrigado. Eu sou o Matheus Greco e até a próxima. Valeu!